Por exemplo, semana que vem a gente vai receber 2 dias uma delegação holandesa que trabalha com a aduana, que vem aqui para conhecer, trocar informações, experiências. O Anderson viaja o mundo inteiro dando treinamento. O Anderson dá treinamento para países da África, América Central, Ásia e por aí vai. O teu treinamento, tua principal área, tu treina os caras em quê? Procurar droga? Análise de risco e identificação de droga. O Anderson é especialista em droga. Desde estudar a lista de passageiros, desde a entrevista, perfil, identificar a droga, né? Hoje é um desafio, talvez o maior desafio mundo afora, porque de repente o cara pega esse bonequinho aqui, para mim é um bonequinho de plástico, mas pode ser droga, entendeu? E ele não... Inclusive ele vai levar, tá? No Instagram, é bolo ou é um tênis? Pra ele é droga. Pode ser. E a maneira como o cara esconde isso, né? Então, por quê? Porque muitas vezes, e isso acontece, infelizmente, para nós, né? Muitas vezes, de você fazer análise de risco e ter indícios e falar, pô, esse é o cara. Esse é o cara. E aí, de repente, o colega vai, abre a mala, faz a revista e tal, e fala, não achei. Né? E às vezes ele pegou o negócio, tá dentro dessa espuma aqui a droga. Aí o cara pegou, olhou tal e beleza, né? De repente você fala, perfil cocaína. Aí o cara tá procurando aquele pó branco. E isso é coisa do passado, entendeu? Ou tá na garrafa, né? Ou tá na garrafa. Então, assim, vai muito da identificação da droga, né? E modus operandi, como é que os caras costumam esconder as rotas e tudo mais. E assim, de 2014 a 2018, o aeroporto de Guarulhos foi o que mais apreendeu droga no mundo. Então a gente tem essa credencial, né? E principalmente porque a rota principal do tráfico específico de cocaína é saindo aqui do Brasil, né? Pelos países produtores que a gente tem vizinhos e o mundo inteiro consumindo. Então, o cara que está apreendendo a droga lá na Europa, né? Essa droga saiu daqui, a gente já conhece como é que ela sai, né? Então, esse intercâmbio, para o cara saber, é diferente, funciona assim, dessa maneira e tudo mais. E a gente acaba aprendendo em relação à droga sintética que vem de lá, né? Que também é complicado. E majoritariamente ela vai nas cargas? A cocaína tem de tudo. Tem de bagagem, tem na carga, tem no container. Igor. É verdade. Se você tem uma empresa grande, você tem algo que você não tem tanta pressa e vai te dar um retorno maior, você paga menos. Então você despacha ela num volume maior, numa carga que causa menos. Mas você precisa garantir algo com mais urgência. Tem lá o remessa expressa que garante. Então assim, infelizmente, vai por tudo. E aí a gente falou aqui do porto, né? Beleza, aí o cara manda 600 quilos no porto, no container, né? Só que isso demora 15 dias para chegar, vai chegar no porto. E se ele perder, ele perde 600 quilos. Só que ele vai chegar lá, vai ter que ter alguém para tirar do time dele, vai fazer uma baldeação e tal. Então ele vai colocando na mala, manda a mula e em 8 horas a mula tá lá onde ela tem que chegar, não é no porto, é na cidade lá, onde seja. E isso facilita muito para ele, né? O cara com a droga parada é flagrante, tem que fazer rodar, né? E o Brasil hoje tem intercâmbio com vários países, então tem essa troca de informação com vários países. Então, os países mandam informação para nós e a gente manda informação para outros países. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de tecnologia, funciona mais ou menos com a mesma... Não. A gente está fácil entre os 5 primeiros do mundo, todos os países em termos de... A gente recebe muita visita aqui, é impressionante como o pessoal gosta aqui e fica impressionado mesmo com a nossa tecnologia, com o nosso sistema. A gente tem reconhecimento facial que pouquíssimos países têm. Reconhecimento facial no Brasil, né, dá para contar nos dedos aqui de uma mão quantos países têm reconhecimento facial. Então, realmente, o Brasil está muito pioneiro nessa parte mesmo de controle. É muito legal mesmo. A gente fica orgulhoso porque de mundo inteiro, delegações do mundo inteiro mesmo vêm e ficam impressionados. Justamente a tecnologia para facilitar o fluxo, né? Então, tudo bem, eu sei quem é o cara de interesse nesse voo. Né? Então eu tenho o nome dele lá, mas quem é o cara no meio dessas 3.000 pessoas que estão desembarcando nessa hora, né? Se eu tiver que ir lá pinçar passaporte por passaporte, né? Se você que tá no final da fila, eu vou atrasar o seu compromisso, o seu desembarque vai perder a conexão. Então, tecnologia, investimento federal em você ter um reconhecimento facial à medida que eu falo, o cara é esse, no sistema a foto dele já tá lá e a hora que o cara cruza, pumba, direto, né? E você... É o mesmo caso que eu falei aqui. Passou batido. Ninguém me falou nada. Porque não estamos te esperando. Estamos esperando o outro camarada que tem indício.
Né? A Receita tem investido muito em tecnologia, né? E isso ajuda demais, assim. Então, faz a gente ser pioneiro, assim, de longe, assim. O Brasil fica nessa parte de controle aduaneiro muito na frente de vários países aí desenvolvidos. O Brasil está muito bem posicionado. Maneiro demais. Bom saber. Mas assim, por que tu foi estudar os caras que entram aqui com droga? Tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Cara, a gente trabalhando em bagagem, isso aí a gente tá falando de 2010, 2008, por aí, tá? Acontecia, você viu um cara, tava lá e a gente não tinha tecnologia, então você ficava focado ali, quem tá passando, você via um comportamento, aí tinha muito de ler o comportamento, né? Da entrevista, da abordagem, de você ficar ali visualizando. Falava, esse cara tem alguma coisa errada. E aí você jogava e acontecia, né? Passava no raio-x, pô, é droga. E tinha colega que se assustava, falava, nossa, pelo amor de Deus, é droga e tal, não sei o quê. E aí foi passando o tempo, a gente viu que o volume era realmente grande, importante de droga, entrando no país, né? Porque sem querer ser o advogado do diabo, mas assim, a cocaína que tá saindo, né? Tá saindo porque a organização criminosa tá fora do país lá, o consumidor tá lá, ela tá passando, né? Então não é o meu jovem aqui que tá consumindo. Essa cocaína classe A que a gente aprende na saída do aeroporto lá. Ao contrário, a droga sintética que está chegando, eu tenho um mercado consumidor jovem, crescente, interessado em novidade, né? E é a nossa garotada aqui que está consumindo. Então, poxa, isso gerou uma situação à medida que não é possível. O cara tá usando aqui o nosso aeroporto, passando droga na nossa cara e tá entrando. Entendi. E aí, pô, vamos estudar quem são os caras, como é que funciona. E aí a gente começou a desenvolver, né? O Demarco era o chefe de equipe lá naquele momento. E eu falei, cara, tô estudando, vamos estudar, me dá 2 colegas aí nesse horário, nesses voos, pra gente ver se a gente desenvolve um perfil, uma técnica, né? Não tinha sistema. Era meio, nessa época aí, quando pegava um cara com droga, era sem querer? Era meio assim no feeling? Sem querer no feeling, um termo né? muito forte, mas não era algo tão direcionado igual é hoje. A gente Não começou a observar que menos aumentou ciência, muito. tipo, Sim. A palavra é tirocínio, né? Tirocínio. Tirocínio. É você... Tá. e tal. Entendeu? E aí o Brasil começou a ser uma rota importante. E aí, bom, tem questões comerciais desse mundo. Você pensa na Colômbia, direto para os Estados Unidos, começa a ter essa decadência, os cartéis mexicanos aumentam muito, e aí os cartéis aqui da América do Sul começam também a explorar o mercado europeu e asiático, e aí o Brasil é uma perna importante. Então você tinha muito esse movimento para cá, para a América do Norte, você começa a vir para cá. E aí começou a aparecer muito para a gente. E a gente começou a observar que seria interessante estudar isso, aí aprofundar. faz o quê? Troca ideia com os caras? Tá acontecendo isso, precisamos de um time. É assim que funciona? Na verdade, foi exatamente do jeito que o Anderson falou. Ele veio conversar comigo, falou, cara, vamos montar alguma coisa, estou estudando algumas coisas, beleza. A gente é bem evoluído nessa área, lá atrás um pouco menos, mas a gente tem uma carência de servidor histórica. Então, assim, esse detalhe pequeno de me arruma 2 servidores não é fácil. Mas a gente arrumou os 2 servidores lá e começou. Talvez foi a parte mais difícil, né? Arranjar os 2 servidores. E a gente, eu fiz a piada, trouxe os 2 aqui, mas a gente tem lá em Guarulhos, fácil, uns 10, 15 colegas que estão há muito tempo, que são muito dedicados e conhecem muito. Então, assim, a gente já tinha várias ideias do que fazer para melhorar, mas não tinha os recursos. E aí, dentro desse contexto, a gente aproveitou o momento de Olimpíada e Copa do Mundo, que recebeu um grande investimento, o Brasil ia receber muito turista, então tinha que melhorar a questão dos aeroportos, infraestrutura. A gente conseguiu o recurso para desenvolver os sistemas. E aí, com os sistemas, tudo isso que a gente fazia, eu lembro que a gente ia pegar nas companhias aéreas para fazer essa análise, a lista de passageiro no papel, sentava, aquela lista grandona, ficava, deixa eu ver o que eu tenho anotado da outra vez aí, era desse jeito. Você vê como é que é hoje, você cruza todas as informações para um sistema e ele já te indica as coisas. A gente mudou completamente. Então a gente aproveitou esse momento para receber esses dados e aí a coisa mudou completamente. Infelizmente, também mudou completamente a facilidade das organizações se comunicarem. Tudo que o cidadão, vamos lá de novo, de bem usa, as organizações criminosas também usam. Então toda essa facilidade de comunicação, de acesso, eles também têm. Então é essa eterna briga de Fora gato e rato. o poder financeiro, né, Fred? Eles têm um poder financeiro muito forte, né? Então conseguir convencer alguém com dinheiro é muito fácil, né? Isso cresceu demais, né? Facilita pegar gente vulnerável, facilita muito para eles, né?
Se eu puder contar a historinha rápida de quando começou a história do sistema, né? Veio primeiro o sistema e depois veio o reconhecimento facial aliado ao sistema. E era justamente a preocupação lá de Olimpíada, da Copa do Mundo e tudo mais. E aí a gente tem colegas lá que também são muito cabeça para sistema e tudo mais, né? O time é muito bom lá. O time é bastante bom em relação à informática e tudo mais. E aí o colega desenvolveu lá o que seria o embrião do sistema, todo mundo trabalhando e tal. E aí levou para Brasília e falou, ó, tem um sistema assim, 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 e só que custa X, né? E aí tem toda essa questão. Pô, mas como custa X e tal, um sistema ninguém sabe se vai dar certo, como é que vai funcionar. 45, o X era 45 milhões. Tá. Uma merda. Enfim, segue. E aí os caras, nossa, quem são esses caras que recebem a notícia dessa grana aí? É o pessoal da parte de orçamento da Receita Federal, Tá bom, que tá divide o orçamento, falou 45. Nossa, meu irmão, cara. E aí conseguimos o seguinte, o cara falou, ó, testa. Pega essa parte aqui e testa. Se der certo, beleza. Se não, e aí tá bom. E aí começamos a fazer. Parte deu para implementar em alguns lugares, a gente começou a desenvolver, eles não tinham 45, falaram, a gente tem 12. Beleza, aí a gente começou a desenvolver o sistema agente com a equipe de programação. O SERPO faz a programação do governo federal, mexe nessa parte. Então mandaram uns técnicos junto com esses colegas que o Anderson mencionou, sentou todo mundo. E a gente começou a desenvolver o sistema próprio. Então, assim, todo aquele custo ficou muito menor. O que a gente pagou mesmo foi o reconhecimento facial, que isso é 2015, era muito inicial. Quando vieram conversar comigo sobre isso, esses colegas, chefe, o que você acha de botar? Eu achei que fosse coisa de filme, nem achei que existe. Ah, já existe? Não, existe, tem 2, 3 empresas aí que fazem e impressionante. Porque assim, beleza, você consegue identificar, vamos pegar um exemplo, por hora nos horários de pico em Guarulhos, 3 mil passageiros. Você quer identificar 5 ali de maior risco. Beleza, você já identificou no sistema quem são os 5. Como é que você acha 5 em 3 mil? Porque se você para todo mundo e pega o passaporte, toda aquela ideia de não atrapalhar o fluxo, a viagem, da celeridade que o Anderson falou, vai tudo por água abaixo. Então a gente estava com esse dilema. Como é que a gente resolve? A gente aumenta o controle sem prejudicar a viagem. Vamos voltar para o cidadão de bem lá. Então, esse é sempre o nosso intuito. E aí tiveram comentário dessa questão, a gente foi conhecer e é impressionante como funciona bem. Então, assim, isso foi um divisor de águas que a gente consegue identificar na fila sem causar transtorno quem é o passageiro que interessa. E, de novo, eu falo do viajante de bem, mas não existe o viajante mal na seleção. Entendi. Existe o que existe alguma inconsistência. E eu posso não saber de informações suficientes para fazer aquele julgamento. Então, quando você é abordado, parado, entrevistado, eu só estou te perguntando mais informações para que eu possa fazer um julgamento correto sobre você. Fique em paz, o cara só quer saber. Exato. Algumas vezes você não tem essas informações porque seu intuito não era o melhor possível. Mas tantas outras você tem e a fiscalização acaba em 5, 10 minutos. Nem isso, né? Às vezes 2 perguntinhas você resolve o problema, né? Mas enfim, só para não perder o fio da meada da historinha, né? Então, o Demarco já deu números. Falou, ó, a gente consegue com muito custo lá, 12, faz aí e vê o que vai acontecer, né? E aí eu lembro muito bem que a gente começou e falou, ó, hoje nós vamos testar, hoje começa a funcionar. E funcionou no primeiro dia, não aconteceu nada, no segundo dia não aconteceu nada. Chegou no terceiro dia, o sistema conseguiu selecionar um passageiro vindo de Dubai, né? E diferente lá pelo sistema e tal. Quando chegou o passageiro, era um senhor na cadeira de roda e a mulher, a esposa dele, trazendo esse senhor na cadeira de roda. Aí o colega já falou, aí, tá vendo? Que merda de sistema. Olha quem tá selecionando aí, né? Dinheiro jogado fora. Aí passa a mala no raio-x, o que tem? Tem nada, tem chinelo, tem roupa, tal, não sei o quê. Aí o senhorzinho meio esquisito falou, vamos dar uma olhada. E aí era o cara das joias e diamantes, né? E aí essa não quer. Essa apreensão já pagou o sistema. Não foi bem pagou o sistema, mas foi coisa de 3,5 milhas. Entendi, certo? Cara. Aí no terceiro dia. E os caras receberam notícia bem, né? Aí nós voltamos lá e falou, ó, terceiro dia, você me deu 12. No terceiro dia, eu tô te devolvendo 3,5. Aí o cara falou, quanto mais você precisa para melhorar isso aí, né? No terceiro dia. E era o cara que vendia... Tem esses leilões na madrugada, lembra? Na madrugada na televisão você ficava passando lá e ficava passando, aparecia uma mão com um anel e tal. Não estou dizendo que todos são ilegais, né? O pessoal costuma trabalhar certinho. Mas aquele era
um ilegal, e o cara trazia lá joia, diamante de Dubai e tal, e caiu, né? Eu tinha esquecido desse detalhe, é engraçado essas mudanças. No começo era bem difícil convencer os demais colegas a utilizar o sistema, porque tem sempre aquela, não, e aí erra um, tá vendo? Esse negócio não serve pra nada, isso, aquele outro, tem aquela transição, é sempre difícil, né? Porque não é a fórmula mágica da paz, né? É uma ferramenta a mais que te ajuda. Mas continua tendo o tirocínio, de você tá passando ali, você fala... Vem cá, vamos conversar. Seu passaporte, pra onde você vai, quem é você, caixão. É legal colocar isso também. Existe essa parte também de você estar passando ali, eu te achar estranho na hora. Tu é bom nisso? Tu é bom nisso? A gente tá ali o tempo inteiro. A gente bate o olho, olhou de lado, o olho baixou a cabeça. Mas assim... movimento estranho, você para, né? Ontem a gente tava numa reunião e aí depois... Isso, o pessoal vai achando que é isso, vai passar todo mundo reto. Confiante, todo mundo confiante. Pá. Mas, ontem eu tava com um colega da Polícia Federal, a gente tava lá em Brasília e tudo mais, né? E aí depois acabou a reunião, a gente foi ali comer alguma coisa e aí começamos a tratar desse assunto, né? Do tirocínio e tal, tudo mais, e eu lembrei da história e eu falei, cara, meu trabalho qualquer um faria, né? E vou te explicar por quê. A gente tava inclusive gravando lá com o aeroporto era restrito e tal, e tudo funcionando, o sistema, selecionamos e tal, vamos pro voo. Falou, esse cara aqui era um russo. Falou, o russo vai chegar, a gente vai ver, vai abrir isso, cara gravando aqui e tal, não sei o quê. E aí tô eu e o colega ali esperando chegar o russo, né? A fila chegando, o pessoal passando. E aí a gente bem tranquilo aqui, aí vem passando uma moça. Aí ela olha pra mim, olha pro lado e fala, moça, vem cá. Novinha, assim, 19, 20 anos, de gorrinho e uma pastinha de notebook, né? Essas de couro, né? Aí eu falei, você tá indo pra onde? Era um voo que tava saindo. Foi em russo? Não, a mocinha brasileira, antes que chegasse o russo. Era um voo que tava saindo? Saindo. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra Maldivas. Maldivas? Legal. Quanto tempo você vai e tal? No que você trabalha? Ela falou, eu sou empresária. Falei, tá bom, empresária. Mas o ramo de quê? Ela falou, eu tenho uma máquina de frango. Você lembra disso ou não? Eu tenho uma máquina de frango. Eu falei, cara, uma máquina de... essas de padaria e tal. Eu falei, pô, o negócio deve girar, é pra Maldivas e tal, não sei o quê, né? Aí você faz o link, você fala, poxa, ela tá indo pra Maldivas, de touca, de frio, não dá. E a pastinha de Maldivas, você não vai trabalhar em Maldivas, né? E ainda mais uma jovem com a pastinha executivo de notebook. No caso dela, do ramo de negócio dela, né? De vender frango e tal. Tá errado, entendeu? Então qualquer um que visse ali a situação, falar, cara, não bate, né? Aí falou, pode abrir a pastinha. Aí não tem nada na pastinha, aí na costura a gente rasgou e tava lá o flagrante bonito, né? Aí o cara fala, pô, vocês têm meio Chico Xavier, assim, você olha e acha. Não, é só você raciocinar e ligar as peças que já tá fazendo isso há mó tempão também, né? Então. Não, mas é que tem esse olhar de, né, você tá ali há um tempo já também. Sim, né? mas... Por exemplo, mas a não maldade link, de né? pegar na costura ali, cara... É uma maldade que precisa de uma certa experiência. Sim, então, mas é o que eu te falei. Aí você ali a entrevista e tal, você fala que tem, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Né? Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.